Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui hoje, Pai. Também já te agradecemos pela semana que se passou, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um aqui. Te louvamos porque sabemos que Tu és um Deus que se relaciona com o seu povo. O Senhor não é distante, o Senhor está bem perto. O Senhor está todo dia conosco e nos ajudando, Pai. Nós também te louvamos por causa da Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã em nossas vidas, pois assim a Tua palavra diz, Senhor. Que a Tua graça salvadora possa nos educar a viver uma vida santa e uma vida que Te agrada e fazer a Tua vontade. Que a próxima semana que se inicia seja uma semana de bênção na vida de cada um aqui, e que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações hoje, através da Tua palavra. Sabemos como é bom servir um Deus que é fiel, que é justo, que é paciente e compassivo para com cada um de nós aqui. Por isso nós Te agradecemos e oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela doce comunhão. Nós já prestamos culto a Ti através da música, através das canções. Ó Pai, Pai bendito, como é bom, ó Pai, essa liberdade de poder cultuar a Ti. Ó Deus, houve um tempo que não existia nenhum de nós. Houve uma época em que nenhum homem existia. E hoje nós podemos cantar que o Senhor criou os céus, criou a terra, ó Deus. Ó Pai, momento que não havia homem nenhum para ser o seu conselheiro, o Senhor estava criando. Sua palavra diz que do caos o Senhor trouxe beleza. Havia trevas sobre a face do abismo, ó Pai. E do nada o Senhor traz as coisas à existência. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Ó Deus, mas por graça o Senhor nos visitou. O Senhor enviou o seu santo Filho para nos salvar. Ó Deus, e tão breve nós estaremos eternamente com o Senhor. Ó Pai, os dias são maus. Ó Deus, como nossos olhos veem, a sua vinda está bem próxima. E que o Senhor possa voltar, ó Deus. Mas nesse tempo que se chama hoje, salve almas, salve vidas, usando, ó Pai, essa igreja, usando-nos como indivíduo. Ó Pai, que nossos olhos não possam ver pessoas caminhando para o inferno e ficar passivos disso. Deus nos ajude, que na nossa geração nós possamos fazer diferença. Quebre barreiras, ó Pai. Tire tudo aquilo que estiver impedindo nós de caminharmos na Sua presença, na Sua luz. Eu suplico essa noite, fale, Pai, através da Sua palavra. Apenas servo sou. Eu te suplico em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. O Deus de Davi, nós estamos falando, essa é a parte 3. Por que o Deus de Davi? Porque Davi não é nada sem o seu Deus. A Bíblia, ela não tem os heróis da fé, ela tem os homens que tiveram uma vida pela fé. A Bíblia vai falar isso lá em Hebreus capítulo 11. Nenhuma obra é digna de ser considerada a não ser aquela obra que você possa dizer pela fé. Caso contrário, são coisas de homens. Está fadado ao fracasso, está fadado ao esquecimento. Mas tudo que tem peso para a eternidade, seja dar um copo d'água para uma pessoa, seja talvez ser envolvido com algo grandioso aos seus olhos, com multidões, seja o que for, se isso for pela fé, se isso veio de Deus, se isso executa-se em Deus e retorna para a glória de Deus, já entrou para os anais da eternidade. Você faz parte dessa história. A minha oração é que a nossa geração, e é uma luta com isso, que na minha geração eu não possa passar e apenas ver com os meus olhos
aquilo que eu poderia fazer, e como Deus, através do seu Santo Filho, veio e disse: servo inútil, eu não quero ser chamado de servo inútil. E ele diz que aquele servo que somente faz o que lhe foi mandado também é inútil. Incrível como ele chega bem direto nesse assunto. Ele fala: vai além daquilo que você sabe que tem que ser feito, vai além, busque, faça. O foco aqui, nesse contexto, são as três partes envolvidas. Nesse contexto é um contexto de transição entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Quem está no comando de Judá, quem está no comando do povo hebreu, quem está no comando é Saul. Os inimigos ali, real do povo de Deus, é chamado de filisteus. De um outro lado, nós temos Davi, que está fugindo de Saul, e ele, atrás dele, veio 600 homens, de todas as espécies. A Bíblia fala que eram fugitivos. E depois você vai ver lá na frente que até a Bíblia chama alguns de filhos de Belial. Havia pessoas ruins lá no meio. Mas eles estavam seguindo a Davi. Nós vimos a semana passada, quando nós tomamos decisões rápidas, e nós muitas vezes confiamos em Deus, vemos com os nossos olhos o livramento de Deus, mas em determinado momento, numa cegueira, bate o medo, e aquilo aconteceu com Davi. Davi, ele fala: a qualquer momento eu vou ser pego. Mas será que Deus vai ser pego? Será que, de alguma forma, o onisciente, aquele que conhece todas as coisas, vai deixar passar alguma coisa? Nós somos assim. Muito prazer, eu sou assim. Você é assim. Nós desconfiamos. Jesus Cristo, quando estava lá no barquinho com os discípulos já tinham visto aquilo que Jesus era capaz de fazer. E quando veio a tempestade, o que eles tiveram? Medo. Eles não confiaram em Cristo. E muitas vezes nós fazemos isso. E Davi fez isso. Mas acontece que Davi, ele afastou do povo dele, que era o povo de Deus, o povo da terra prometida, e ele foi se aliar ao inimigo, aos filisteus. No momento de medo, ele não confiou na palavra de Deus, ele não buscou o Deus da promessa, ele não buscou isso, ele achou que convinha a ele se proteger lá com o rei Aquis. E ele foi no rei Aquis e falou: olha, eu estou aqui, a gente faz uma aliança e me dá um pedaço lá. E o rei deu Ziclague para ele. Falou: não, pode ficar ali, e com o seu povo, 600 pessoas, mais mulheres e crianças, então havia mais de 1000 pessoas, pode vir, Davi. E Davi ali começou a, junto com os filisteus, ele combatia os inimigos dos filisteus. E a área de Davi ali era toda limpa, porque além dele combater, ele trazia despojos e estava ali cuidando do povo dele, junto com o inimigo. Só que chegou o grande dia, como era momento de transição, e Deus já tinha dito que Saul não governaria, chegou o momento agora que os filisteus enfrentariam Saul, o povo de Deus. De que lado Davi deveria estar? Do lado do povo de Deus, mas ele estava do lado do inimigo. Do lado do inimigo. Nós temos, de um lado, o povo judeu, o povo de Deus. Do outro lado nós temos o inimigo de Deus, os filisteus, o inimigo do povo de Deus. Nós temos o bando de Davi, porque não eram soldados treinados, era um bando de pessoas que veio chegando, podemos chamar de bando, o bando de Davi. Essas coisas acontecendo, o rei chamou Davi para a guerra, falou: Davi, você vai comigo. Quando chega o momento H, o comando do exército, na verdade, é os príncipes. Alguns historiadores dizem que eles não eram ligados à parte militar, eram apenas príncipes mesmo, estava abaixo, e eles desconfiaram. Falou: Davi, no nosso meio, ele é do lado de lá, o que ele está fazendo do lado de cá? Não, volta para casa.
Isso fez com que Davi ficasse constrangido, injuriado, ele não gostou. O que eu fiz de errado? O que você fez de errado? Não, você está do lado errado. O que vai acontecer no meio da batalha? Você vai se envolver do lado de lá. Nós não confiamos em você. Davi confiava no inimigo, o inimigo não confiava em Davi. Volta para casa. Só que nesse ínter, enquanto acontecia isso, essa conversa, um outro bando entra em cena. Quem são? Os amalequitas. Os amalequitas. E eles começam lá em Judá, e ele pega também alguns dos filisteus, e eles chegam na cidade em que Davi estava, Ziclague. E eles aproveitam porque eles com certeza tinham informantes. Olha, os filisteus estão ocupados com a guerra. Saul está ocupado com a guerra. Davi está ocupado com a guerra. Quem está cuidando das mulheres e crianças? Nós vamos cuidar deles muito bem. Vamos lá. E é esse contexto. É esse contexto. Sucedeu-se, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia na cidade, aqui ele vinha voltando desse contexto em que os príncipes falou, nós não queremos Davi comigo. Ele vinha voltando chateado. A Bíblia fala que já os amalequitas tinham invadido o sul, a Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinha queimado a fogo. Agora você imagina chegando após uma viagem, 3 dias. O que a gente faz quando a gente quer chegar em casa? Você está cansado, você quer ver sua esposa, você quer ver os seus filhos. Você chega em casa e agora a visão que você tem é que ela tinha sido queimada, a sua cidade tinha sido queimada ao fogo. Você não vai encontrar esposa, você não vai encontrar filhos. E a pergunta é, por que você abandonou a sua cidade? Por que você abandonou sua esposa? Por que você abandonou sua mãe, os seus filhos, a sua família? A resposta é clara: para as minhas conquistas. Eu saí para as minhas conquistas. Nem que isso seja aliado ao inimigo, mas eu saí para as minhas conquistas. E como eu encontro a minha casa agora, após a minha volta das minhas conquistas tão falhas? O verso 2 diz: tinha levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, na cidade, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, e foram ao seu caminho. A ideia deles aqui não era matar, a ideia deles era vender essas pessoas como escravo. Mas agora você volta para casa das suas conquistas, o seu lar não é mais o mesmo. Enquanto você sai de casa, as coisas acontecem. Enquanto você está nas suas conquistas, conquistando o mundo, os seus filhos estão crescendo lá em casa. Não tem como colocá-los numa geladeira, congelá-los, sair para as suas conquistas, e quando você achou que tem uma conquista boa, você volta e tira ele do congelador e fala: agora eu vou educar o meu filho, agora eu vou cuidar do meu filho. Enquanto você está nas suas conquistas, o seu filho não te espera, sua filha não te espera. E ele vem com o HD dele 0 de fábrica, prontinho, para que venha a massa, a gama de dados para que ele vá funcionar. Ele só tem aquilo que é natural, nato dele, ele vai saber mamar, porque isso veio com ele, ninguém precisa ensinar ele a mamar. Mas alguém vai ensinar ele a falar. Alguém vai ensinar ele a andar. E o que é pior, alguém, ou o que é melhor, depende do ângulo, alguém vai ensinar ele a andar. E que caminho ele vai andar. E nós vamos na igreja, ensina o menino o caminho que deve andar, mas na prática nós estamos nas nossas conquistas,
e deixando a nossa família à mercê do inimigo. Tinham levado cativo as mulheres. Meu lar não é mais o mesmo. Enquanto eu me preocupava com as minhas conquistas, o inimigo atacava, assolava a minha família. A pergunta: qual é o preço da minha família? Qual é o preço? Quanto vale a sua família? Quanto vale? Eu devo deixar a minha família para as minhas conquistas? Já não tenho o suficiente? Quanto que é o suficiente? Quanto que eu preciso para que o meu lar seja feliz? Será que só a presença do nosso Deus não basta? Será que chegar em casa, a alegria de encontrar a esposa, os filhos, a mãe, o pai, eu estou em casa, e amados, cada vez mais isso está acabando. Na nossa época ainda se via criança chegando em casa, correndo para o quarto, a mãe gritando: tira o uniforme. Não é assim? E aquele cheiro gostoso de comida na casa, e a criança corre lá: tudo bem? Como é que foi o seu dia? E vai almoçar. Isso está acabando, amados. Isso está acabando. E muitas vezes nós estamos deixando e terceirizando a criação dos nossos filhos, porque nós queremos fazer as nossas conquistas. Nós fazemos um pacto com o inimigo, um pacto com o mundo. Meus planos, será que nessa saída minha estavam seguindo os planos de Deus? Era isso que eu estava fazendo quando eu estava fora de casa? Meus planos eram os planos de Deus, porque os planos de Deus era Davi como governo. E Deus colocaria Davi de qualquer forma, não precisava Davi fazer isso. Havia proteção de Deus. Mas agora, quando o líder perde a visão, isso em qualquer contexto, pode ser dentro da igreja, dentro da família, quando a liderança padece, o resto padece junto. E nós só sentimos quando perdemos. O verso 4 vai dizer assim: porém os príncipes dos filisteus, e Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Até então estava tudo bem. Eu saí de casa, minha família estava lá. Está tudo certo. Eu tenho a minha esposa, eu tenho minhas filhas. Mas de repente, eu volto e elas não existem mais. Não existem mais. E eles sabiam a realidade do fato, sabiam que nunca mais veriam suas esposas, seus filhos, suas mães. Os amalequitas eram nômades, as pessoas seriam maltratadas e vendidas como escravos. Era impossível para eles ganharem dos amalequitas numa fuga. Eram nômades, eles viviam lá dessa forma, eles eram conhecidos, o povo do camelo, eles viviam com camelos. Então eles, como homens de guerra, conhecedores daquele povo, eles sabiam a realidade daquilo que tinha ocorrido. Nenhum filho, nenhuma filha, nenhuma mãe, nenhuma esposa. Aí nesse momento nós damos valor, não é? Aí a gente para pensar. A gente para pensar. Quando se perde um filho no shopping, e você fica aqui nem doido, e os seus olhos não acham, aquele momento você dá valor para o seu filho, não é assim? O verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, aquele que era o carmelita. Nós sabemos essa história magnífica de Abigail. Davi, ele chora pela perda,
Mas ele começa a se angustiar como líder, por causa da visão geral da coisa, não só por causa das mulheres, mas ele como liderança e a cobrança que vem sobre ele. Ele começa a chorar. A parte A do capítulo 30 diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Até o ponto e vírgula você lê isso. Davi começa a chorar, o povo começa a chorar. Onde estão os seus filhos? Já não existem mais. Cada homem de Davi deveria ter a sua história para contar. Não olhe isso como multidão apenas. Olhe como indivíduos. Olhe um pai saindo. E como que ele sai? Ele deve ter se despedido da esposa, deve ter colocado os filhos para dormir, ou tido uma última conversa com o filho, ouvido do próprio filho: pai, volta, tá? Se cuida. Talvez algum ali ensinou alguma coisa nova para o filho, alguma ferramenta: quando eu voltar a gente vai fazer isso. São vidas, amados, cada um tinha uma história. Não é uma massa cinzenta apenas, são vidas. Cada um tinha uma história. E eles chegam e a história deles já não existe mais, e eles se angustiam muito. Nós sabemos que não é fácil quando nós paramos para entender a realidade desses homens. Mas como você trata a sua angústia em situações como essa? Como você trata? Será que precisamos de um culpado? E é sempre assim, a gente quer achar um culpado por aquilo que ocorreu. Por aquilo algo terrível, algo de ruim, tem que ter uma resposta. Nós queremos descontar a nossa raiva em alguém. Qual é o nosso comportamento quando nós perdemos alguém, quando morre alguém? Normalmente a gente não começa: mas eu acho que o médico demorou, não é assim? Eu acho que o hospital não tinha o recurso necessário, eu acho que a enfermeira lá demorou um pouquinho também. Eu acho que fulana não cuidou bem do pai, Beltrano não cuidou bem do avô. A gente não começa a tentar achar lá uma desculpa? Porque na verdade a gente quer achar um culpado. Para que nós possamos descarregar a nossa raiva em alguém e talvez tentar sanar essa angústia, mas não é assim que funciona, amados. Culpado ou culpada, normalmente nós precisamos encontrar alguém para descarregar a nossa raiva em momentos trágicos. Mas não precisa ser assim. No próprio capítulo 30, verso 6, na parte final dele, B, você vai ler: todavia, ou seja, porém, Davi se fortaleceu em quem? No Senhor, seu Deus. Enquanto as pessoas estavam pensando em matar Davi, Davi tinha analisado a situação, estava triste pelo ocorrido, e aí ele olha aqueles homens já planejando, olhando com o olhar para ele como se ele fosse culpado, querendo já apedrejar. Isso trouxe ele a uma angústia. Nós sabemos que havia homens das piores espécies ali com Davi, os filhos de Belial. E amados, nem todos que estavam ali poderiam fazer o que Davi fez agora. Nem todos poderiam fazer o que Davi fez agora. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se fortaleceu no Senhor seu Deus. O que diferenciava Davi daqueles outros homens não era que Davi era super poderoso ou mais forte, sabia administrar melhor as suas emoções, não era a força pessoal de Davi, mas a Bíblia relata que o que era diferente era o Deus de Davi. Em momentos de angústia, o que você procura? Você vai descontar a sua raiva no seu marido? Ele é o culpado de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. O marido vai descontar na esposa, ela é culpada.
Quem você busca? Ou quem você culpa? Davi, o diferencial dele era o Deus dele, ele buscou no Senhor. Fortalecer no Senhor é lembrar do Deus a qual nós servimos. Em momentos de angústia nós devemos suplicar ao nosso Deus. Nós não vemos um Davi que foi se justificar com os seus homens, ele não foi bater boca com aqueles homens. Davi não foi chamá-los de ingrato. Eu tirei vocês, eu estava cuidando de vocês, eu estava providenciando coisas para sua família, eu conversei com o rei, coloquei vocês aqui, seus ingratos, e agora vocês querem me matar. Davi não foi bater boca, não foi se justificar com esses homens. Não foi, porque ele sabia da situação real em que todos se encontravam, mas Davi sabia o Deus a quem ele servia. E era um bom momento para se lembrar disso. Davi não era forte, a Bíblia não diz que ele era forte, a Bíblia diz que ele se fortaleceu. Se fortaleceu no Senhor. Essa palavrinha shazak, fui pesquisar, fortaleceu, significa tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente, prevalecer sobre a situação. Tudo isso, essa palavrinha colocada lá, o que Davi fez no Senhor. Ele prevaleceu sobre a situação. Esse é o significado que define o sentimento de Davi naquela hora. Ele chegou diante do seu Deus e falou: Deus, Senhor meu Deus, eu preciso me fortalecer. Me coloque, me dê uma visão acima, além dessa situação. Que eu possa perseverar, que eu possa continuar. Então Davi, ele busca o Senhor. Após Davi se fortalecer, ele não sai em busca cega, uma forma cega pela sua família. Então lá ele foi, orou, vamos dizer, né? Seria no dia de hoje. Você vai, ora e pronto. Agora eu vou sair, e Deus vai me ajudar. Se passar 5 carros verdes e 2 vermelhos, então o vermelho é para não entrar, o verde é para seguir lá. A gente começa, talvez, com as nossas tramóias para tentar entender os sinais de Deus. Primeiro ele se fortaleceu, foi algo íntimo. Não adianta ser forte no Senhor, nós precisamos de instruções do Senhor. Precisamos da sua instrução. Orar 24 horas por dia pode te fortalecer espiritualmente, mas de nada adiantaria se você não se mover no Senhor, se Deus não se revelar a você com as suas benditas instruções. Ore e labore, não é assim? Ore e faça, e vá, fale com Deus, mas procure a vontade de Deus. Como nós podemos aplicar hoje? Primeiro, você pode chamar, como Davi, você pode chamar de Senhor seu Deus. Primeiro, para você fazer isso, você precisa do Espírito Santo. Precisa ser filho. Para ter o Espírito Santo, você precisa passar pela cruz. Para passar pela cruz, você precisa de Jesus, do verdadeiro Jesus, da verdadeira fé, do verdadeiro arrependimento. Não é apenas um Deus. E agora aqui eu tenho Buda, agora aqui eu tenho a Virgem Maria, e agora aqui eu tenho o Deus dos crentes. Tem o Deus do católico que é um pouquinho diferente. Eu posso ter Alá, é só mais um. Amados, não é assim que funciona. Existe um Deus só. E é esse Deus que se revela a nós nas Escrituras. Não existe mais nada. Absolutamente mais nada. Não tem outros deuses. Não tem. Então, primeiramente, como eu aplico? Eu só posso chamar de Senhor se o Espírito Santo habita em mim. Deixar a Bíblia aberta em um salmo não vai te fortalecer em Deus. Não vai. Enviar mensagens sobre Deus para outras pessoas também não vai. Deus só fortalece, ou
É a lógica pura. Só fortalece quem é fraco. Só fortalece quem é fraco. O forte não precisa. Sermão do Monte começa como? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Porque aqueles fariseus, cheios de si, não tinha mais espaço nenhum para o Deus de Israel, o Deus vivo, o próprio Jesus Cristo que se revelava diante deles. Quem reconhece as suas fraquezas, sua dependência de Deus, é assim no novo nascimento e continua assim para sempre. Como que é o novo nascimento? Quem eu era, da onde eu vim? O próprio Espírito de Deus, ele vem e ele tira as escamas dos meus olhos e ele mostra a minha situação pecaminosa. A Bíblia chama isso de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem e mostra para você, olha, essa é a sua situação depravada. Mas antes ele mostra um Deus que reina absolutamente, que existe antes de você, que é criador de todas as coisas, que manda em todas as coisas, e o que é pior para nós, não para ele. Ele é santo, santo, santo. E você é pecador, pecador, pecador. E aí você tem um problema, porque você não chega pecador diante de um Deus santo, de forma nenhuma. As suas boas obras não fazem essa ponte. O conselho da vovó, da mamãe também não. Nascer numa família crente, muito menos. Eu nasci num berço evangélico, e eu já falei isso várias vezes aqui. Eu oro pelo meu irmão. Um dia ele vai estar assistindo isso, talvez eu não esteja mais aqui. Mas eu oro por ele e eu clamo pela vida dele. E lá no passado ele já foi professor de escola dominical. Nascido num berço de família cristã. Onde está meu irmão agora? Ele nega até a pessoa de Cristo. Ele não crê. Claramente ele fala, eu não creio em Cristo Jesus. Deus é a nossa força. É assim no novo nascimento, ele mostra a nossa condição e ele oferece, ele dá essa condição para nós de chegarmos até ele, porque você não chega diante de Deus pecador. Então ele vem e ele dá o seu próprio filho, morrendo por nós ainda quando nós éramos pecadores. A partir daí você crê. Jesus Cristo vem e fala, vem, pode vir. Eis que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Venha, filho, venha, venha, confie em mim. E ele te salva de quem? Da ira vindoura do próprio Deus. O inferno não veio de uma explosão, o inferno é o inferno de Deus. Foi ele quem criou. É para juízo criado para Satanás e os seus demônios. É para juízo de Deus. E o que é boas novas? Não tem boa notícia sem má notícia. As boas novas é que Jesus te salva dessa condição horrível, terrível. Deus é nossa força do começo ao fim através de Jesus Cristo. Ele é a fonte, o canal, a videira, a porta. Ele é o caminho até Deus, é Ele. Buscar Deus, muitas pessoas querem fazer isso sem a pessoa de Jesus Cristo, é cegueira, é falta de entendimento. Nuvens sem águas impelidas pelo vento são como árvores sem folhas nem frutos, 2 vezes mortais arrancadas pela raiz. É como Judas fala daquele povo que acha que sabia alguma coisa. E essa é a nossa realidade hoje, aprove Deus nos revelar. O verso 7 e 8 aí, do capítulo 30. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote. Ele vai buscar o sacerdote diante dessa situação. Primeiro ele se fortalece no Senhor. Aqui ele vai buscar o sacerdote, que era Abiatar, o filho de Aimeleque. E fala, traz pois aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Segunda pergunta, alcançá-la-ei? E lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançará e você vai libertar.
Davi chega diante do sacerdote naquela época, usado Urim, Tumim. Era a forma que eles usavam para falar com Deus. Fazia uma pergunta e sim ou não era a resposta. Nós vamos, Senhor, nós podemos ir, vou perseguir, pode ir. Vai dar certo? Vai dar certo. Vou retornar com eles? Vai retornar. Agora a força de Davi, que Davi ele tinha se fortalecido no Senhor, se transforma em ação. É o moribundo saindo da cama. É o depressivo agora, a mulher depressiva pegando a vassoura para varrer. É o homem depressivo pegando a chave do carro para dirigir. Aquela se fortalecer no Senhor agora começa a se transformar em ação, porque ele teve contato com a palavra do próprio Deus, que encheu o seu coração de esperança. Ele não ficou apenas forte. Agora eu estou bem. E ficou lá assoviando, né? Vocês são fracos. Vão aí, gente, isso aí acontece. Não foi isso que mandaram dizer para ele quando ele mandou matar me fugiu o nome. Urias. O que foi mandado falar para ele? A espada come de um lado como de outro. Ele podia falar, olha, morreu de lá, morre de cá, gente. Seja macho, homem, isso acontece numa guerra. Não. Ele estava forte, ele buscou esperança na palavra de Deus. Agora é interessante, ele sai dali esperançoso, fortalecido, começa a agir. O que Davi tinha? Será que Deus deu uma pedra mágica, um anel para ele que fortaleceu? Deu um sinal, siga aquela estrela. Olha aquelas pegadas do Amalequita. O que ele tinha? Amados, é o que nós temos hoje, é o que você vai sair daqui essa noite. A palavra de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo ao povo da fé. É o que nós temos. É o que Adão e Eva tinham para não pecar contra Deus. Eles tinham a palavra de Deus. É o que nós temos. Ele tinha a palavra de Deus. E aqueles 600 homens teriam que confiar em Davi e no Deus dele. Porque olha que interessante. De repente Davi vai lá e fala, vamos que nós vamos recuperar. Não, Davi, você já fez, olha, a gente já está viajando 3 dias. Não, eles confiaram e eles foram. E é interessante que isso definitivamente glorifica a Deus, porque fecha o ciclo. É Deus agindo em favor dos seus, os seus confiando e agindo de acordo com Deus. Como que o nome de Deus é glorificado? Quando você cumpre aquilo que Deus tem para você. Como que um casamento glorifica Deus? Nós sabemos que a imagem do casamento é Cristo e a sua noiva. Quando um casamento está mostrando Cristo e sua noiva, simplesmente o nome de Deus é glorificado. Quando um pai faz aquilo que Deus chamou ele para fazer, quando o marido chama para ele ser líder e ele é líder, o nome de Deus está sendo glorificado. Quando você confia tão somente na graça de Deus. Eu vi um testemunho essa semana de uma pessoa que ele tinha matado uma outra, né? Lá em Guaíra, quando nós estávamos evangelizando, também um senhor falou que ele deu 5 tiros numa outra lá. Era um bairro difícil. Mas essas pessoas às vezes têm dificuldade de achar o perdão de Deus. O consolo, o abrigo a qual nós cantamos aqui. Amados, o pecado traz consequência. Sim, é fato. Se você matar uma pessoa, você vai sofrer as consequências do ato. Você vai ser preso por um determinado tempo, você pode ser solto, e às vezes você vai até sonhar com aquilo diversas noites, e isso talvez não mude. Mas diante de Deus você pode estar mais alvo do que a neve. Diante de Deus. Você pode estar a qualquer momento perdoado, remido, lavado. Não precisa ser assim. Não precisa. Quando Davi foi enviado para casa, ele foi como um desprezado. Ele não imaginava o tamanho livramento que ele estava tendo. E você?
Você sabe o tamanho do livramento que Deus já te deu, ou é só naquelas coisas que são visíveis? Quando você está para cair de um prédio, enrosca o pé lá, né? Ou quando o carro bate, não é? Situações que eu passei como motoqueiro, brequei, passou o caminhão assim, vum, né? Nossa, Deus me livrou. Não, amados, Ele livra de coisas que você nem sonha nem imagina. Você nem imagina. Davi nem sonhava o que estava em jogo ali. Ele e aqueles 600 homens, eles tinham voltado. Quando Davi, ele foi enviado para casa como um desprezado, ele não imaginava a grandeza disso, porque enquanto ele estava lá, se ele continuasse a lutar, ele não viria a família dele. Deus o livra de lutar contra o seu povo, o livra de perder a sua família para sempre. É o Deus de livramento. É o Deus que nos livra. Por que será que a Bíblia nos ensina a dizer: em tudo dai graças? 1 Tessalonicenses 5:8. Eu tenho certeza que vários de vocês têm histórias para contar aqui de livramentos de Deus, que às vezes você não entendeu, e lá na frente você vê que foi um ato da graça de Deus, e muitas vezes nós estamos reclamando, estamos perguntando: por que, Senhor? Por que o Senhor permite tal coisa? Amados, Deus sabe o nosso sofrimento, Ele sabe das nossas lágrimas, e um dia, pessoalmente, Ele enxugará as nossas lágrimas. Em Apocalipse 7:17, Ele sabe que nós sofremos. É o limitado servindo ao ilimitado. O verso 9 e 10 vai dizer assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu Davi, ele e os 400 homens, eram 600, porque os 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Quando chegou no rio, 200 homens não aguentaram. Não houve algo que viesse de Deus ali, através do sacerdote, que falava: olha, Davi, dá essa água para os seus homens que eles vão se fortalecer, porque faz 3 dias. Não veio algo direto do céu. Olha que interessante, Deus trabalhou no coração daquelas pessoas, e elas continuaram limitados como um limitado pode ser. Aqueles homens continuaram com a sua força normal. Deus fortalece o nosso interior. Ele não deu força física para esses homens, Ele renovou o seu interior com esperança. A limitação humana estava lá diante dos seus olhos. 200 homens não aguentaram. Chegou e falou: nós não aguentamos. Nós temos a esperança, nós temos a palavra, mas eu não aguento. Não consigo dar mais um passo. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, está falando que nós estamos apodrecendo, é isso que ele está falando. Nós estamos morrendo rapidamente. O nosso exterior se corrompa, nós vamos envelhecendo. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqueles homens estavam cansados. Muitos ficaram pelo caminho, eles encontraram a sua limitação, mas aqui nós vemos que outros continuaram o socorro e juntos restaurariam as suas famílias. Olha que interessante. Será que você não consegue ver um quadro da igreja aqui? Alguns ficando pelo caminho, alguns fracos, não aguenta, ele tem a palavra, ele está fortalecido no Senhor, mas ele não aguenta, e ele vai precisar que você ajude ele, faça algo que ele não possa fazer, vá e une a força para um benefício dele e de todos, porque somos uma família. Se um
membro sofre, todo corpo sofre. Aqueles homens estavam cansados. E agora aqui, nós temos aí um teste de fidelidade, né? Um teste do coração de Davi, que era a chave para a continuidade. Olha o verso 11 e 12. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. De repente aparece esse homem egípcio. A narrativa diz egípcio porque ele vai dizer que era egípcio. Mas imediatamente eles não tinham reconhecido, porque eles vão perguntar. Então ele sai. Davi não sai desesperadamente, cada segundo é importante. Eles conheciam o povo nômade, conheciam aqueles que tinham dado em cima do povo, dos familiares deles, os amalequitas. Ele não saiu correndo. Ele sabia, ele podia pensar, agora estão puxando o cabelo da minha esposa. Agora estão arrastando a minha filha. Alguém poderia pensar lá, estão arrastando a minha filha. Vamos desesperadamente. Não, ele procurou o sacerdote. E agora ele vai procurar onde ele acha, dentro das limitações dele, onde poderia ter uma amalequita. Ele vai. E o que ele encontra? Um homem. Davi estava em uma diligência urgentíssima. E é interessante que ele não pergunta e ajuda, ele ajuda e pergunta. Ele não faz uma pergunta: você tem algo para me oferecer que eu te ajudo? Quem você é? Da onde você vem? Se oferece algum perigo? Davi, o pessoal traz aquele homem moribundo, aquele homem estava morrendo. Amados, ele estava numa missão um pouco importante? Não, ele estava numa missão muito importante. Mas aqui me dá uma lição magnífica. Sempre há tempo para o próximo. Pode ser a missão que você estiver. Sempre há tempo para o próximo. Sempre. Sempre há tempo para o próximo, porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo. Um coração segundo o coração de Deus, a qual é chamado o coração de Davi, é um coração compassivo, cheio de misericórdia, de bons frutos. O que alguns diriam hoje, se você tivesse de carro? Estou indo salvar minha família. Talvez alguém falasse para você: para o carro, não, já temos problemas demais, já não temos? Por que vamos ter mais um problema? Por que vamos envolver em mais um problema? Por que você está parando o carro? Deixa o pobre coitado morrer, nós já não temos tempo nenhum para isso. E Deus sabe que nós estamos numa missão para salvar a família. Não vamos, deixa ele lá. Nós não faríamos isso, talvez? É incrível como nós podemos ter desculpas nobres para não ajudar. Não, primeiro a família. Mas, amados, nós temos que ajudar aqueles que Deus coloca em nossos caminhos. Deus coloca pessoas em nosso caminho que muitas vezes o grau de emergência é muito maior. E esse é o segredo para qualquer missão, porque faz parte da missão, da grande missão a qual Deus nos chamou. O coração compassivo de Davi traria a sua família de volta. Tudo bem. Agora, quem cuidava da família de Davi enquanto ele socorria essa pessoa que ele nem sabia quem era? A pergunta é: quem estava cuidando da família de Davi até agora? Deus. Por algum momento, Deus, Ele permite que nós pensamos que está no nosso controle, na nossa mão, mas está na dependência total dEle. Existem momentos que você não sabe, você não tem tempo hábil para tomar decisão. Se você estiver pilotando um avião e dá uma pane no motor do lado direito, e você tem 5 segundos para tomar uma decisão, se sobe e faz a volta, ou se você freia, senão você vai dar lá no meio da rodovia.
o que você faria? Manda congelar para você ir orar lá no quartinho, lá no cantinho, com a aeromoça? O que você faria, amados? Existem situações da nossa vida que você não tem tempo. E a resposta é: qualquer coisa que você fizesse, a dependência é total de Deus. Ou uma coisa ou outra que você fizesse, a sua dependência é total em Deus. É total. O coração compassivo de Davi faz com que ele socorre. A família precisa aprender a dividir o seu tempo a favor de alguém muito mais necessitado. Tem lá, lógico, nós priorizamos a família, sim. Amamos a família, sim. Mas ensine a família que muitas vezes tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua. E que você pode parar um pouquinho e ajudar essa pessoa. Davi obtém o que queria, o verso 13 e 15 a 15. Aí Davi começa o interrogatório: de quem és tu? Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço: egípcio. Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá, como eu tinha dito, o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Olha só, mal sabia ele, né, quem era Davi. E disse-lhe Davi: poderias descer e guiar-nos a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te entregarei a essa tropa. Ele tinha sido abandonado pela liderança. Ele tinha sido abandonado pelo senhor dele. Mas ele não foi abandonado por Davi. Olha a diferença, ele não foi abandonado por Davi. A confiança aqui continua total em Deus, não no egípcio. Porque o egípcio poderia estar levando ele tranquilamente para uma emboscada. Quem garantia? Quem garantia? Mas Davi, na sua força, na sua confiança, na sua fé, ele faz o que é reto diante dos olhos de Deus, e isso serve como direcionamento para o seu próximo passo. Por isso que nós entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. O propósito de Deus era que Davi parasse, ajudasse, e isso serviu para contribuir para o bem de Davi, e muito mais que isso, para a família de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Anda segundo o propósito de Deus, faça a vontade de Deus. Faça. É por isso que temos fé. Davi não tinha garantia nenhuma daquele homem, mas ele cria em Deus. Nós temos fé, nem sempre resposta, porque o justo vive por fé e não por vista. Nem sempre você vai ter resposta. É fé. E aí do 16 ao 19, e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Então eles já tinham atacado o filisteu, roubado os filisteus, né, e Judá, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão os 400 moços montados em camelos, porque eles eram conhecidos como povo dos camelos. Fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo, Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo do Davi. E eu concluo dizendo: não foi dessa vez que Davi perdeu a família para o inimigo. Passou perto. Se não fosse um ato da graça de Deus, que começou lá, impedindo ele de fazer besteira numa cegueira, contra a vontade dele mesmo, um ato da graça de Deus, colocando Davi na hora certa, no lugar certo, e alertando: o inimigo está fazendo isso com a sua família.
Pergunto, será que nós não podemos, ou você não pode estar perdendo sua família para o inimigo, por questão de falsas prioridades, ou prioridades que você acha que é prioridade? Será que um egípcio morrendo pode ser uma real prioridade contra acordos humanos? Um acordo que eu tenho com um rei, um egípcio morrendo, salvar a família. O que é questão de prioridade aqui? Amados, nós sabemos que o Egito significa mundo. Às vezes nós temos uma pessoa do mundo ali, está morrendo à míngua do nosso lado. Nós temos sede, nós temos água para dar ao sedento. Qual é a sua prioridade? Você tem tido tempo para com a sua família? Você tem visto o que seus filhos têm visto na internet? O que seus filhos têm aprendido na escola, visto na televisão? A meta do inimigo não é matar, amados, é escravizar. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Proste aos meus pés, proste a esse sistema mundano. Nós não prostaremos. Então tudo bem, vamos jogar você na fornalha, mas eu vou dar uma chance de novo. Olha, de novo, eu estou falando, se vocês se prostrar, vocês não precisam morrer. A gente não quer que vocês morram, você quer que vocês se prostem. Nós iremos para a fornalha, se Deus não nos livrar, assim mesmo nós não nos prostraremos. Então a ideia do inimigo é justamente escravizar, é levar nossos filhos cativos. Cuidado, cuidado. Sua família pode estar sendo feita refém do inimigo, enquanto você acha que está fazendo a coisa certa pelo bem deles, negociando com o mundo. Cuidado. Não deixe isso acontecer. O que eu posso fazer? A Bíblia ensina: fortaleça no Senhor teu Deus. Fortaleça-se no Senhor teu Deus. Busque a sua palavra. E saia daqui essa noite com seus pés direcionados a restaurar a sua família. Saia daqui essa noite. Vá em socorro da sua família. Atento ao que pode estar acontecendo. Vá na força que Deus te dá. Não seja servo negligente. Vá nessa tua força, que o poder vem de Deus. Lute pela sua família. Não os entregue. Vá. E nesse meio Deus nos dá direcionamento. E se aparecer alguma prioridade, faça o dever de casa. E que o Senhor seja misericordioso e gracioso para cada um de nós e para com as nossas famílias. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai bendito, obrigado pela sua palavra. A começar de mim, ó Deus, que nós possamos vigiar, que nós muitas vezes damos as costas, e o inimigo ele vem e ataca, Pai, e ele vem de uma forma terrível, sem piedade. Ó Deus, nos ajude a vigiarmos, abra nossos olhos para onde nós estamos falhando. Pai bendito, mostra-nos questão de prioridades verdadeiras. Ó Deus, que nós possamos entender o que é verdadeiramente buscar o reino de Deus e o Senhor acrescentar as demais coisas. Nos ajude como igreja. Ó Pai, se nesse momento há pessoas que estão perdendo a sua família, ainda há tempo, que por graça o Seu Santo Espírito possa revelar, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa e que ela possa ir em resgate à sua família. Obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. E a comunhão sempre fez parte do culto.